Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, enchei os nossos corações e concedei-nos o verdadeiro conhecimento, para a glória do Deus unitrino e para o bem da Igreja e da humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então vamos continuar nosso curso de ecumenismo e vamos continuar a ler as notas explicativas da CNBB ao Diretório para Aplicação dos Princípios e Normas sobre o Ecumenismo, os anexos, o primeiro anexo, que nós estamos lendo os comentários que se faz sobre o mesmo. Nós paramos no comentário do número 93, na página 200, e agora nós vamos no número 98, explicando o número 98, que é muito simples, mas também muito importante para a nossa vivência pastoral. Diz assim: o novo diretório reproduz aqui a disciplina já contida no anterior, assim como no Código de Direito Canônico. Advirta-se que a disciplina é diferenciada. Um cristão não católico oriental, ortodoxo, pode ser verdadeiramente padrinho ou madrinha, junto com outro padrinho ou madrinha católico. Mas um cristão não católico, membro de comunidades eclesiais não orientais, somente pode ser testemunha cristã do batismo. Consequentemente, não adquire os encargos e obrigações de padrinho. Muito bem. A diferença aqui está clara, não? Entre um ortodoxo e um protestante. Ou hoje, quase todo mundo chamado de evangélico. Número 99, na página 200. O rito de admissão de um adulto validamente batizado na plena comunhão da Igreja Católica consiste basicamente na recitação da profissão de fé, credo, perante uma autoridade eclesiástica, pároco ordinário local e testemunhas. Sobre a validade do batismo em outras igrejas e comunidades eclesiais, levando em conta os princípios aqui estabelecidos e a prática das igrejas do Brasil, podem ser dadas as seguintes orientações. Ponto 1. Diversas igrejas batizam sem dúvida, validamente. Por esta razão, um cristão batizado numa delas não pode ser normalmente rebatizado, nem sequer sobre condições. Estas igrejas são igrejas orientais que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica Romana, tanto as pré-calcedônias quanto as ortodoxas. Pelo menos 6 dessas igrejas encontram-se estabelecidas no Brasil. Deve-se atender, porém, ao fato de que a palavra ortodoxo não é garantia da pertença a este grupo, pois é também usada por alguns grupos derivados da Igreja Católica Brasileira, conforme mais adiante. Vamos ver depois isso mais adiante. Tem que se ver se é mesmo uma igreja ortodoxa. Vamos lá. 2. Igrejas veterocatólicas, das quais não parece haver atualmente grupos organizados em nosso país, embora o adjetivo veterocatólico
ou velho católico também seja usado abusivamente por grupos destacados da ICAB. Ponto 3. Que não precisam ser rebatizados. Além dessas duas, depois na página 202, Igreja Episcopal Anglicana, Igreja Evangélica de Confessão Luterana no Brasil, ISLB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB, a Igreja Metodista. Entre as igrejas evangélicas de confessão luterana, ILCLB e Episcopal Anglicana de um lado, e a Igreja Católica do outro, existem acordos de reconhecimento mútuo do batismo, que já está até acordado por instrumentos legais. Ponto 2. Agora nós vimos as igrejas que não precisam um cristão ser rebatizado na Igreja Católica. Mas no ponto 2 muda um pouco, vamos ver aqui. Há diversas igrejas nas quais, embora não se justifiquem nenhuma reserva quanto ao rito batismal prescrito, contudo, devido à concepção teológica que tem do batismo, por exemplo, que o batismo não justifica e por isso não é tão necessário, alguns de seus pastores, segundo parece, não manifestam sempre urgência em batizar seus fiéis ou em seguir exatamente o rito batismal prescrito. Também nesses casos, quanto há garantias de que a pessoa foi batizado segundo o rito prescrito por essas igrejas, não se pode rebatizar, nem sobre condição, se foram verdadeiramente batizadas. Essas igrejas são igrejas presbiterianas, igrejas batistas, igrejas congregacionais, igrejas adventistas. A maioria das igrejas pentecostais, tenha-se porém em conta que foi dito no comentário ao número 93 sobre a necessidade da fórmula trinitária, como temos estudado a semana passada. Exército de Salvação. Este grupo não costuma batizar, mas quando faz, realiza-o de modo válido quanto ao rito. Página 203, na metade da página, ponto 3, em algarismo romano. Há igrejas cujo batismo se pode prudentemente duvidar, e por essa razão requer-se como norma geral a administração de um novo batismo sob condição. Essas igrejas são igrejas pentecostais, que utilizam a fórmula "eu te batizo em nome do Senhor Jesus", como a Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Igrejas brasileiras, ou seja, o conjunto de grupos ao redor de 30, derivada do cisma liderado por Dom Carlos Duarte Costa, fundador da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Embora não se possa levantar nenhuma objeção quanto à matéria e à forma empregada por essas igrejas, contudo, pode-se e deve duvidar da intenção de seus ministros, conforme comunicação mensal da CNBB, setembro de 1973. Número 3, página 204, Mormons, que negam verdades fundamentais da fé cristã, como a divindade de Cristo, no sentido verdadeiro da palavra, e, consequentemente, o seu papel redentor. Ponto 4, página 204. Com certeza, batizam invalidamente. 1. Testemunhas de Jeová, que mais do que um grupo cristão, deveriam ser consideradas um grupo neo-judaico. Ciência cristã, o rito que pratica sobre o nome do batismo, possui matéria e forma certamente inválidas. Certos grupos não propriamente cristãos, é o ponto 3, como a Umbanda, que praticam ritos denominados de batismos, mas que se afastam substancialmente da prática católica. Deveria ser dado maior atenção ao cumprimento da prescrição
final da letra D deste número, sobre a realização em privado e não em público do rito do batismo em condição, sobre condição. Então aqui nós já temos a síntese. E aqui se comenta na página 204 o número 102, 104. O diretório, com base nos princípios estabelecidos pelo Decreto Unitatis et Integratio, Concílio Vaticano II, começa a tratar, a partir do número 102, daquilo que o Código de Direito Canônico de 17 chamava comunicação nas coisas sagradas com os acatólicos. O nosso antigo corpo legal traçava linhas de separação rígida, sem exceção entre católicos e não católicos. Porém, lá na página 205, o texto diz: o concílio, o código de 83 e o diretório têm uma perspectiva diferente. A comunhão real que já existe entre cristãos de diversas denominações impulsiona a partilha dos bens espirituais do culto e da oração. Mas o caráter incompleto dessa comunhão impede uma partilha total e restrita. Sem dúvida, daí se derivam tensões e incompreensões. A Igreja Católica, porém, sente-se obrigada a sublinhar esses princípios e a estabelecer normas práticas para sua aplicação. A prudência pastoral tem que estar presente ao aplicar a cada caso concreto estas normas e princípios. Contudo, na letra E do número 104, é dada uma norma que não admite exceção. Olha lá. A concelebração eucarística com ministro de outras confissões fica absolutamente proibida, pois ela é uma manifestação visível de comunhão plena na fé, no culto e na vida comunitária, coisa que infelizmente não existe entre a Igreja Católica e as outras igrejas e comunidades eclesiais. Então fica absolutamente proibida com celebrações. A reciprocidade, número 105, página 205, encontra-se condicionada pela diversa concepção teológica das igrejas e comunidades eclesiais. Ela é exigida como uma demonstração do espírito de boa vontade e da exclusão do proselitismo nas relações entre os cristãos. Hoje, é muito difícil entender tudo isso, mas eu penso que podemos voltar aqui ao texto do diretório, qual nós estudamos através das notas alguns pontos, porque o tempo não nos permite. Mas esse número 105, então, está a partilha de atividades e de recursos espirituais. O número 102 e o 105 me parece muito importante. Mesmo que os senhores já vão fazer um trabalho que eu vou pedir, vamos ler, então, do 102 ao 105, que está na página 103 à página 106. Vou ler convosco. Virem aqui o diretório, busquem lá o número 102. Os cristãos, número 102, podem ser encorajados a partilhar atividades e recursos espirituais, quer dizer, a partilhar a herança espiritual que possuem em comum de uma maneira e um grau apropriado ao estado atual da sua divisão. A expressão partilha de atividades e de recursos espirituais abrange realidades tais como a oração feita em comum, a partilha do culto litúrgico no sentido estrito, como descrevemos mais adiante no número 116, e assim como o uso comum de lugares e de todos os objetos litúrgicos necessários. Os princípios que devem regular a partilha espiritual são as seguintes. Certo? Vamos ver então. Virem a página 104. Vamos lá o que seria essa partilha. Ponto A. Apesar das sérias diferenças que impedem a plena comunhão eclesial,
É claro que todos aqueles que pelo batismo são incorporados em Cristo partilham de muitos elementos da vida cristã. Entre os cristãos existe, pois, uma comunhão real que, mesmo imperfeita, pode exprimir-se de muitas maneiras, incluindo a partilha da oração e do culto litúrgico, como precisaremos no parágrafo seguinte. Nota B. Nota B não, o critério B, o princípio, critério regulador. Segundo a fé católica, a Igreja Católica recebeu toda a verdade revelada e todos os meios de salvação como dom que não pode ser perdido. Contudo, entre os elementos e os dons que são próprios da Igreja Católica, por exemplo, a palavra de Deus, escrita, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade, etc., alguns deles podem existir fora dos seus limites visíveis. As igrejas e comunidades eclesiais que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica não foram de nenhuma maneira privadas do seu significado e valor dentro do mistério da salvação, porque o Espírito de Cristo não deixa de servir-se delas como meios de salvação. As celebrações de cada comunidade, ou igreja ou comunidade eclesial, de acordo com as formas que variam conforme a condição de cada uma, podem alimentar a vida da graça nos membros que delas participam e possibilitar acesso à comunhão da salvação. Assim, a partilha das atividades e dos recursos espirituais devem refletir este duplo aspecto: a comunhão real na vida do Espírito que existe já entre os cristãos e se exprime na oração e no culto litúrgico. O caráter incompleto desta comunhão, em consequência de diferenças de fé e de maneiras de pensar, incompatíveis com uma partilha sem restrição nos dons espirituais. Ponto D. A fidelidade a esta completa realidade torna necessário estabelecer normas de partilha espiritual, tendo em conta a diversidade da situação eclesial que existe entre as igrejas e as comunidades eclesiais nela implicadas. Graças a essas normas, os cristãos podem apreciar as riquezas espirituais comuns e alegrar-se por isso, mas devem estar atentos à necessidade de ultrapassar as separações ainda existentes. Ponto E, como nós já lemos na nota explicativa, diz, página 106, porque a concelebração eucarística é uma manifestação visível da plena comunhão de fé, de culto e da vida comum da Igreja Católica, expressas pelos ministros desta Igreja, não é permitido concelebrar a Eucaristia com ministros de outras igrejas ou comunidades eclesiais. Deve, número 105, existir certa reciprocidade, visto que a partilha das atividades e dos recursos espirituais mesmos nos limites definidos é uma contribuição em espírito de boa vontade e de caridade para o progresso da harmonia entre os cristãos. Número 106, que depois nós vamos voltar a ler aqui. Número 106 diz, em relação a esta partilha, recomendam-se consultas entre autoridades católicas competentes e as autoridades das outras comunidades, no intuito de procurar as possibilidades de uma legítima reciprocidade de acordo com a doutrina e as tradições das diferentes comunidades. Número 107, para terminar, os católicos devem manifestar um respeito sincero pela disciplina litúrgica e sacramental das outras igrejas e comunidades eclesiais, e estas são convidadas a mostrar o mesmo respeito pela disciplina católica. Um dos objetivos da consulta acima referida é conseguir uma melhor compreensão mútua da disciplina de cada um e até um acordo sobre a maneira de resolver situações em que a disciplina de uma igreja põe em causa ou vai contra a disciplina da outra.
Penso que é muito claro aqui. Cabe a nós voltarmos a ler agora, então, no comentário, na página 205, número 109. Vou agora falando da oração em comum. Explica alguma coisa aqui, página 205, algo que pode nos ajudar. Quando a comunidade que celebra uma festa ou solenidade, como formatura, aniversários cívicos, causas cívicas e outras semelhantes, é pluriconfessional, parece preferível que a celebração seja ecumênica e tome a forma de uma liturgia da palavra. Esta norma já constava na complementação brasileira do direito ecumênico, de 67. Pode-se, por isso, supor a licença habitual do ordinário para agir deste modo, sempre que não houver reprovação explícita. E aí, uma celebração da palavra, ok? Sim. 110. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos tem uma dupla origem. O Papa Leão XIII, na encíclica Provida Mater, de 5 de maio de 1895, ordenou que fosse celebrada uma novena nos dias que vão da Ascensão a Pentecostes para apressar a obra da reconciliação entre os cristãos. Na encíclica Divinum Illud Munus, de 5 de maio de 1897, deu a essa novena um caráter perpétua. Por outro lado, em 1908, dois jovens anglicanos, Spencer e Watson, promoveram a celebração de uma oitava de orações na mesma intenção, entre os dias 18, Cátedra de São Pedro em Roma, e 25 de janeiro, Conversão de São Paulo. Tendo passado Watson, juntamente com a congregação que fundara, os frades franciscanos da Reconciliação para o catolicismo, essa oitava, olha que lindo, foi assumido pela Igreja Católica. Em 1935, o padre Couturier, fundador do Fórum Unitas de Lyon, propôs como meta da semana uma fórmula capaz de unir na oração cristãos das mais diversas confissões, que chegue à unidade visível do reino de Deus, tal como Cristo a quer, pelos meios que ele quiser. Página 207. Das duas datas tradicionais, o novo Diretório Ecumênico destaca o período que vai da Ascensão a Pentecostes. Essas são também as datas em que a semana costuma ser celebrada no Brasil. Cada ano, um grupo misto, constituído pelo Pontífice Conselho para a Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Mundial de Igrejas, elabora subsídios para essa semana. Esse subsídio, traduzido e adaptado, são publicados no Brasil pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. E vamos pesquisar aqui. Vamos lá. Semana de oração. Vamos ver. Então vamos ver. Em 2020, acho que eu já li com vocês, mas vou de novo. Li no começo, sim. Vou ler de novo. Diz assim, vou ler. Promovida mundialmente pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Mundial de Igrejas, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos acontece em períodos diferentes nos dois hemisférios. No hemisfério norte, o período tradicional para a Semana de Oração pela Unidade do Cristão é de 18 a 25 de janeiro. Essas datas foram propostas em 1918 pelo jovem Watson e etc.
No hemisfério sul, por sua vez, as igrejas geralmente celebram a semana de oração no período de Pentecostes, como foi sugerido pelo movimento Fé e Ordem 26, e que também é um momento simbólico para a unidade dos cristãos. Levando em conta essa flexibilidade no que diz respeito à data, estimulamos a todos os cristãos ao longo do ano expressar o grau de comunhão que as igrejas já extinguiram. Então, esse ano foi de 24 a 31 de maio, portanto, e o tema foi Gentileza gera gentileza, inspirado no Atos dos Apóstolos 28:2, em que Paulo é gentilmente acolhido após um naufrágio. Então aqui está algumas coisas para nossa formação e conhecimento. E diz assim, número 115, comentário, anota no 115, na página 207. A norma geral, tal como é lembrada aqui, é a obrigatoriedade da participação de todos os católicos não impedidos, físico ou moralmente, na celebração eucarística dominical. O que diz o 115? Porque aqui muda de assunto, não quero que vocês se percam. Vou ler o 115. Dado que a celebração da Eucaristia no dia do Senhor é o fundamento e o centro de todo o ano litúrgico, devem os católicos participarem da missa aos domingos e dias de preceito, salvaguardando o direito das igrejas orientais. Por este motivo, não é aconselhável organizar serviços ecumênicos no domingo, e mesmo quando os católicos participam em serviços ecumênicos e em serviços de outras igrejas e comunidades eclesiais, continuam a obrigação de participar das missas. Me parece óbvio e claro. Então aqui nós temos uma nota muito importante. Nota 120. Por analogia com o que está disposto no cânon 844 e reproduzido no diretório, sobre a recepção, sob certas condições, de alguns sacramentos da mão de ministros acatólicos, assim como em virtude do princípio de reciprocidade invocado no 105, cremos que se houvesse ausência físico-moral do ministro próprio, os católicos também poderiam solicitar a ministros acatólicos a realização dos ritos religiosos de sepultamento. Tenha-se presente que, neste caso, nem apresenta questão sobre a validade ou não do rito, porque ele não é um sacramento nem exige a atuação do ministro validamente ordenado. Já o número 121 diz: a anáfora ou prece eucarística, que começa com o prefácio e vai até a conclusão, por Cristo, com Cristo, constitui a parte central da liturgia eucarística, expressão da comunhão plena no seio da Igreja Católica. Por isso, supõe-se que as pessoas mencionadas durante a sua recitação estão ou estiveram durante a sua vida nessa comunhão plena. Isto não exclui a menção dos acatólicos em outros membros, como na oração dos fiéis ou na oração após a comunhão. O que quer dizer isso? Vamos ao 121. Quero ajudar vocês a ler de modo informativo o diretório em alguns pontos. O 121 diz: as bênçãos vulgarmente concedidas aos católicos podem ser concedidas aos outros cristãos, a seu pedido, em conformidade com a natureza e objetivo da bênção. Pode ser oferecidas orações, súplicas por outros cristãos, vivos ou mortos, pelas necessidades das outras igrejas e comunidades eclesiais e dos seus chefes espirituais, durante as ladainhas e outras invocações de um serviço litúrgico, mas não durante a anáfora eucarística. A antiga tradição cristã em liturgia e eclesiologia só permite citar na anáfora eucarística o nome das pessoas em plena comunhão com a igreja que celebra essa Eucaristia. Atenção, futuros sacerdotes, como proceder, tá bom? Agora, no número 122 a 136, eu penso que, desculpe, eu
me equivoquei. Não vou continuar com vocês esse tema, porque eu me equivoquei no número. 122, 136 será para a próxima aula. Por quê? Porque nós já avançamos muito hoje, o tema é muito denso. Eu quero que vocês façam um belo estudo do que eu vou pedir. E também vejam que semana passada eu não coloquei um vídeo complementar, mas hoje colocarei, para que os senhores também possam ver, apesar de ser um documentário, um pouquinho do que pensa os nossos irmãos separados ou de outras religiões. Também no diálogo interreligioso é importante conhecer um pouquinho. Peço que vocês tenham boa intenção de estudar e que nós possamos também servir a igreja no que ela quer e fazer o nosso ecumenismo desde a visão católica. Por isso paro por aqui, agradeço muito, espero que vocês possam estudar. Deus os abençoe, Nossa Senhora cuide de vocês, paz e bem.